Então, os pré-tribulacionistas, nós cremos, eu tenho que falar nós, né? Nós cremos que Jesus, já falei várias vezes, repito, que Jesus vem antes de um período chamado a Grande Tribulação. Este período, a Grande Tribulação, é um período que tem um tempo, são 7 anos, e as 3 linhas concordam que esse período existe e que esse tempo é o certo, 7 anos. Até aqui a gente está tudo em acordo. Nós que cremos que Jesus vem... Por que cremos que Jesus vem antes da grande tribulação? Porque aquele que crê que Jesus, o pré-tribulacionista, ele crê que aqui Mateus 24 está dividido em 2 partes. Quando Jesus começa a responder, ele diz, eu vou mostrar para vocês, do versículo 4 até o versículo 14, e eu vou ressaltar, é claro que não dá tempo da gente ler tudo, mas eu vou ressaltar algumas coisas do versículo 4 ao 14. Se você que é bom aluno quiser anotar, do 4 ao 14, para o pré-tribulacionista, Jesus está falando sobre um momento chamado princípio das dores. O que é o princípio das dores para o pré-tribulacionista? É um momento de grandes e intensas dificuldades no final do tempo da graça. O que é o tempo da graça? O tempo da graça é da cruz do Calvário até agora, o presente momento. O que é a graça? É um momento em que, depois que Jesus ressuscitou, e ele tinha prometido isso, ele deixou o Espírito Santo com a igreja. A palavra igreja começou a ser anunciada por Jesus. É Jesus que anunciou. Foi ele que falou em Mateus capítulo 16, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quem usou a palavra igreja foi Jesus. Um pré-tribulacionista, ele diz que uma das comprovações de que a igreja não passa pela grande tribulação é porque o que você acabou de ver com a gente durante várias semanas, as 7 igrejas de Apocalipse, acabando as 7 igrejas de Apocalipse, a gente não encontra mais a palavra igreja no momento dos selos, taças e trombetas. Então, eu estou falando coisas que nós fundamentamos mais para justificar. Uma evidência. A palavra igreja não está escrito. Tem pessoas que sofrem, que vão ser mártires, que vai para o céu, mas não está escrito a palavra igreja, está escrito pessoas, indivíduos que no momento da grande tribulação se convertem. Então, um pré-tribulacionista, ele crê que antes da tribulação ele vai ser resgatado, o noivo resgata, como Jonas disse, o noivo tirando a noiva do pior momento, como está escrito em Apocalipse 3:10. Gostaria que ou Jonas ou o pastor Vinícius pudesse ler Apocalipse 3:10. Apocalipse 3:10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então ele está falando de algo para a gente muito específico, ele não está falando de sofrimento isolado. Ele não está falando de problemas no Brasil, de problemas na Europa, ele está falando de problemas que virão no mundo inteiro e com um propósito, experimentar. Assim como os guerreiros de Gideão foram experimentados. Então, Deus também vai experimentar. E quem são esses que sofrem na grande tribulação e que vão para o céu? O pré-tribulacionista, ele crê na misericórdia de Deus, que durante a grande tribulação haverá muita conversão. Eu creio num Deus que se chama, ele é amor, um Deus de misericórdia. Então eu creio em salvação até o último minuto. E durante esses 7 anos, muitas pessoas virão a conhecer o Senhor Jesus. Por que não? Eu creio, está escrito. E então nós cremos que este é um grupo. E o outro grupo são aí o pré-tribulacionista, ele crê
baseado nas bodas em Mateus capítulo 25, nas 10 virgens, a gente crê que, mesmo sendo virgens, e as 10 estavam indo ao encontro do noivo, mas 5 perderam. Perderam porque não estavam esperando, não se prepararam. Então, esse é um dos textos em que a gente justifica de que quem não tiver preparado, estiver vivendo, aquele que, vamos dizer, porque as pessoas ficam perguntando, mas e aí, eu posso perder como? Quando eu vou perder o arrebatamento? Gente, calma, eu só estou falando que aquele que viver em pecado, mesmo indo para a igreja, esse não está preparado. Ele vai para a igreja, marca o ponto, mas depois está se prostituindo, está oprimindo as pessoas, está mentindo, está quebrando, está roubando, está quebrando todos os princípios. A única coisa que ele está fazendo é indo para a igreja, mas ele está quebrando, está vivendo na carnalidade, está vivendo na carne. Ele está igual à esposa de Ló. Né? Por isso que Jesus disse lá em Lucas capítulo 17, lembra-te da esposa de Ló. Ela estava ali, ela receberia salvação, mas ela não quis. Ela ficou olhando para trás. Ela estava presa ao materialismo, ela estava presa à carnalidade. A mente dela, só o Senhor é que sonda. Mas ela era uma mulher... né? Ela saiu do lugar, ela saiu e acompanhou o seu marido. Só que lá longe, lá já subindo lá, ela olhou para trás. Ela olhou para trás, estava presa, ela não queria sair, tanto que estava demorando. Aí não está escrito quem é que estava demorando. Por que Ló estava demorando? Era ele mesmo ou ele estava porque a mulher falava, não, Ló, isso não vai acontecer, meu marido, vamos ficar, dá tempo, vamos ficar mais uma semana. As Pode filhas, ser. sei lá, né? Alguém falando, não, peraí, pai, mas eu vou ficar sem marido, eu tenho que casar. Então, isso tudo é cogitar, tá, gente? Isso aí tudo a gente imagina. Mas eu sei de uma coisa, que Jesus mandou a gente lembrar da mulher de Ló no momento do grande juízo. Então, há perigo para o pré-tribulacionista, nós cremos que para o arrebatamento é igual lá a saída do Egito. Quem não tivesse cumprido o que foi dado por Deus, ficaria no Egito. Foram várias coisas. Primeiro, sair do Egito e ir para a terra de Gósen. Depois, a última praga, passar o sangue, estar de pé, estar vestido, estar com sandália no pé, cajado na mão, com pressa e acordado. Era meia-noite. E eles tinham que estar acordados, não podiam estar dormindo. Tudo isso é posicionamento da igreja. A igreja tem que estar vigilante, em pé, sabendo que está para acontecer a qualquer momento. Lá no Egito, eles sabiam que ia acontecer eles tinham que crer que ia acontecer. Como eles não sabiam como ia acontecer? Mas o Senhor anunciou que eles sairiam do Egito. Então, eles creram que eles iam sair. Não sabiam como, mas eles sabiam que eles iam sair. Por isso, estavam preparados. Comer o cordeiro, o pão, as ervas, em pé, cajado na mão, sandália nos pés, acordados. A palavra é acordados. Então, o pré-tribulacionista, ele dá um foco muito grande. O que está escrito em Romanos, o que está escrito em Efésios, né? Que é tempo de escuridão, que você precisa estar acordado, que desperta tu que dormes. Isso está escrito nas epístolas o tempo todo. Desperta tu que dormes, desperta tu que dormes. Cantares, né? A senhora dá uma aula linda sobre isso. Cantares, a igreja de pijama, né? Que está até disponibilizada para os membros, o livro de Cantares. Então, eu disse que eu ia ressaltar. Então, o que vai acontecer no tempo do princípio das dores? Versículo 4, Jesus fala engano. Versículo 6, Jesus fala de guerras e rumores de guerra. E ele fala, aqui ele fala, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam. Mas o que ele diz aqui é muito claro. Ainda não é o fim. Essa palavra que a gente se agarra. Mesmo quando estiver acontecendo problemas, ainda não é o fim. E ele continua dizendo, a nação se levantará contra a nação, haverá fome, terremoto em vários lugares. E tudo isso será o início das dores.